Esta será mais uma resenha bem objetiva, bem clara, em que estou apresentando meu mais recente livro, que é Restauração Completa. Esse casal que está aqui na capa é o casal protagonista, Francisco e Patrícia. Esse casal aparece em outros livros meus e com certeza você se identificará muito com a história desse casal, caso a sua história seja a mesma desse casal. Se você ler aqui, por exemplo, aqui essa é a contracapa do livro, se você tiver acesso à página que está aqui, por exemplo, esse é o famoso QR Code, se você puder dar uma pausa no vídeo, deixa eu ver, se dá para ajustar o foco aqui, que é meio difícil. Eu não sei como é, eu nunca usei esse negócio, esse recurso de QR Code, mas aqui, não sei se é possível dar uma pausa no vídeo e tirar foto aqui com o celular para acessar a página do livro no Clube de Autores, mas mostra todo o enredo da história, que também está aqui na orelha, na primeira orelha, aqui do livro. Aqui mostra, na primeira orelha do livro, mostra todo o enredo. Que a história é a seguinte: Francisco e Patrícia, eles tiveram um casamento conturbado. O casamento deles foi tumultuado desde o começo. Eles tiveram uma relação conjugal bem tórrida, bem profana, devassa mesmo, bem mundana, cheia, com muitas orgias, com muita devassidão, enfim. Casamento assim bem, um relacionamento conjugal bem animalesco mesmo. E eles estavam afastados, apesar do Francisco ser de uma família cristã. Francisco estava bem desviado, bem afastado do Evangelho, e a Patrícia, como já era de fora, acabou contribuindo para que a situação dele piorasse ainda mais, no caso do Francisco. Mas aí aconteceram uma série de brigas. Eles tiveram 3 filhos, sendo os gêmeos, os 2 primeiros filhos, no caso os gêmeos, eles tiveram fora do casamento, assim, antes do casamento, na verdade. E aí depois tiveram uma filha mais nova, mas aí eles tiveram um relacionamento bem conturbado, bem tenso, e se separaram uma vez, voltaram, depois de muitos anos se separaram de novo, dessa vez numa separação bem mais tumultuada, bem mais conturbada, com agressões físicas e tudo. Aí, 4 anos após o divórcio, eles se reencontram por causa de uma tragédia que ocorre no final do livro Olhos Biônicos, meu livro anterior no caso. E o final do livro Olhos Biônicos tem uma tragédia, e essa tragédia fez com que esse casal e os seus 3 filhos se unissem novamente após 4 anos. Aí, num velório ocasionado por essa tragédia ocorrida no final do livro anterior, esse casal começa a se entender novamente, começa a pensar numa reconciliação, quando eles são abordados por um homem, um senhor de idade já, membro da Assembleia de Deus, e eles recebem desse homem uma revelação a respeito do que viria a ser aquele casal nos meses seguintes, e como seria a família deles e tal. E no fim, se você prestar atenção na história, se você tiver acesso a esse livro, puder ler esse livro, você verá como se desenrola a história. Só pela desenho da capa dá para você perceber que o casal se reconcilia, e o destino deles é surpreendente. Então esse é o meu primeiro livro, esse é o meu 16º livro, e os meus 15 livros anteriores, eles foram ambientados ou na Igreja Presbiteriana Independente ou na Igreja Batista, que foram as 2 denominações anteriores pelas quais eu tinha passado.
E agora, como desde 2018 estou na Assembleia de Deus, junto com a minha esposa, este livro aqui é o primeiro livro ambientado na Assembleia de Deus. Então, se você leu, por exemplo, Espelho Côncavo e alguns de meus primeiros livros, você deve estar se espantando sobre como a história chegou até aqui. Porque, no caso, o Francisco, que é o personagem principal desse livro, ele tem um irmão mais velho chamado Onofre, que ele é pastor presbiteriano, daqueles bem tradicionais. E no livro Espelho Côncavo, que é meu primeiro livro, o Onofre aparece como um defensor da tradição reformada, o defensor da tradição presbiteriana. Ele defende com unhas e dentes a doutrina da igreja, a ponto até de enfrentar os jovens da igreja dele. E, no fim, porque o Onofre refletia como eu era na época. Na época que eu publiquei o livro, que eu escrevi a história do Espelho Côncavo, eu tinha um pensamento semelhante ao do Onofre na época. Só que agora, depois de todas as mudanças pelas quais eu passei na minha vida pessoal, na minha vida eclesiástica, se você prestar atenção na história que ocorre aqui, você não consegue assim me reconhecer e reconhecer assim, você não consegue me reconhecer lendo o que está escrito aqui, porque esse livro, o que está escrito aqui reflete exatamente as mudanças pelas quais eu passei na minha vida eclesiástica, o que eu penso hoje a respeito do Evangelho, o que eu penso hoje a respeito das doutrinas que eu tenho abraçado ultimamente por conta de todas as mudanças pelas quais eu passei. Então, lendo esse livro, você verá claramente todas as mudanças pelas quais eu passei na minha vida pessoal, o que eu penso hoje a respeito do Evangelho, a respeito de uma série de coisas da vida cristã. Mas o assunto principal desse livro é casamento, restauração, reconstrução de casamentos, reconstrução de famílias. E para provar que a família cristã pode sim ser restaurada, por pior que seja o panorama, por pior que seja o ambiente, por mais traumas, por mais desavenças, por mais tragédias que ocorram no meio familiar, é possível sim reconstruir um casamento, reconstruir uma história de acordo com a vontade de Deus. E eu quero deixar apenas um texto bíblico ilustrando, evidenciando isso, que é do livro de Jó, capítulo 14, versículos 7 a 9, onde a palavra de Deus diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Então, eu creio que esse livro será usado por Deus para transformar muitas vidas, para restaurar muitos casamentos, para reunir muitas famílias que estão em crise por conta de rebeldia dos filhos, por conta de desavenças entre os pais, relacionamentos conturbados entre pais e filhos. Tenho certeza que Deus usará esse livro para transformar e restaurar muitas famílias. Então, o propósito principal desse livro é justamente esse: reconstrução de vidas, reconstrução de famílias, reconstrução de casamentos. Então, que Deus possa usar esse livro nesse sentido, para transformar, edificar, restaurar, salvar, enfim, reconstruir famílias destruídas por conta da influência do mundo, por conta das obras da carne, por conta da ação do diabo, enfim, por uma série de problemas, inclusive por influência da mídia, por influência da música secular, por influência do capitalismo, enfim, são vários fatores que colaboram para desestruturação familiar, para destruição de casamentos. Então, que este livro possa ser usado por Deus para orientar, se você está com problema no seu casamento, se você está com problema na sua família, que Deus possa usar esse livro para transformar e edificar vidas. E não se preocupe, porque esse livro está cheio de referências bíblicas. Esse livro inclusive tem muitas letras e músicas que eu tenho ouvido ultimamente na Assembleia de Deus, em outras igrejas também, mas principalmente na Assembleia de Deus. Tem várias letras de músicas transcritas aqui, com as fontes citadas, obviamente, citando as devidas fontes. E eu tenho certeza que Deus usará essas músicas que foram transcritas aqui
para ajudar você nesse processo. Os textos bíblicos também que foram aqui transcritos, Deus usará tudo isso para transformar, para edificar, para restaurar, para fazer a obra que tiver que ser feita na sua vida, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, enfim. Tudo que tiver que ser colocado em ordem, será colocado em ordem. Tem certeza que Deus usará esse livro para isso. Então, que você possa usar esse livro para transformar e edificar vidas. Se você precisar de edificação, precisar de restauração, leia esse livro que você certamente será edificado, sua vida será transformada, você não será mais o mesmo ou a mesma assim que terminar de ler esse livro. Se você quiser adquirir esse livro, o link estará aqui na descrição do vídeo para você acessar lá e adquirir o seu exemplar. Então que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal. Deus abençoe. Mande esse livro apresentei esse livro para o maior número possível de pessoas que estejam precisando lê-lo. Que Deus abençoe e até depois, se quiser. Tchau.